Olá, meu nome é João Vitor Marcondes, eu sou discente da UENG da Unidade UBA e esse vídeo faz parte de uma das atividades que eu tenho que desenvolver para matéria de prática de formação docente. Então, caso alguém ache esse vídeo perdido por aí, essa é a justificativa dele. E no caso, o que eu vou falar é sobre, alguns comentários sobre a carreira da docência, né? Tipo assim, algumas complicações e algumas vantagens que tem. São mais complicações que vantagens. E também expor um pouco da minha visão, experiência e de como esse pensamento foi amadurecendo para mim desde o final do ensino médio até agora, 5 anos depois, né? Eu estou a ponto de me formar. E quais são minhas perspectivas para o futuro. Eu vou tentar seguir essa linha. A princípio, né? Eu já saí da escola, já saí do ensino médio, esperando, querendo, com a vontade de seguir a carreira docente. Né? Tipo assim, eu saí do ensino médio, mas eu não conseguia ver minha vida fora da sala de aula, porque desde quando eu me entendo por gente, eu tô na sala de aula. Né? Tipo assim, a gente começa a estudar desde muito novo, passa tipo uns 12 anos na escola e termina e você tem que entrar no mercado de trabalho, se já não entrou, né? No meu caso, comecei a trabalhar há 15 anos, mas até aí tanto faz. E tipo assim, eu sempre gostei do ambiente da sala de aula. Então, quando eu entrei na graduação, esse era um dos principais objetivos. E tipo assim, um dos poucos motivos que tem para alguém querer seguir a carreira de docente é porque professor ele tem essa mística de que para você dar aula, para você conseguir ensinar outra pessoa, tu tem que ter um dom para aquilo, tem que ter algum tipo de talento, esse tipo de coisa. Tipo, como se você fosse um artista, sabe? Tipo assim, você não aprende a tocar um instrumento musical, você não aprende a pintar. Você nasce sabendo e tipo assim, e não é uma habilidade que se desenvolve, você só nasce sabendo pintar quadros bonitos, você só nasce sabendo cantar, como se não tivesse nenhum tipo de técnica para isso, nenhum treinamento para você melhorar. E para ser professor é a mesma coisa. Né? As pessoas acham que você tem que nascer com uma paciência divina para ensinar os outros, ou com uma empatia quase que sobrenatural para ensinar os outros. Isso não é verdade, porque tudo que tem na vida existe um certo nível como digamos, de afinidade de cada pessoa para certas tarefas. Então, até para você ser mecânico, você tem afinidade em ser mecânico, né? Depende da sua subjetividade, depende de como você foi criado, das influências que você teve. E as minhas influências sempre foram muito professorais, né? Seja os meus irmãos me ensinando coisas, seja durante o ensino fundamental e médio, onde tipo, no ensino fundamental eu sempre tinha problema em entregar atividades da aula no prazo, porque em vez de eu estar fazendo as atividades na minha carteira, eu estava sempre na carteira de algum colega ajudando ele a fazer. Porque, tipo assim, ele não entendia, ele me perguntava e em vez de dar só a resposta crua para ele, eu ia lá e ensinava ele porque na justificativa de, porra, não adianta nada eu te dar a resposta agora e chegar na prova, você vai zerar e vai repetir igual, tá ligado? Então, tipo assim, eu passava mais tempo ensinando os outros do que desenvolvendo minhas próprias atividades. E minha mãe já foi chamada na escola por causa disso. Então, desde novo, eu tenho o que o pessoal chamaria de dom. Mas, tipo, não é, só é uma afinidade. Então, por isso que eu queria seguir a carreira de docente, né? Outras vantagens que falam, né? Tipo assim, que nem a gente leu nos textos, é, que a carreira de professor é muito fácil iniciar,
né? Basta você ter um diploma e que as pessoas já veem você como apto para desenvolver, para dar aula daquilo, né? Tipo assim, você vai tirar a CAT, que é o documento para dar aula. Eu tô fazendo biologia. E se eu tirar a CAT para dar aula, para o ensino fundamental, eu posso dar aula de ciências, matemática, artes, ensino religioso, geografia, português acho que não, mas tipo, é tudo isso. E quando eu falo de ciências, é porque no ensino fundamental, física, química e biologia é condensado numa matéria só. E mesmo no ensino médio, eu não duvido nada que a Kátia me permita dar aula de química também, de química e biologia. Então, tipo assim, ó, e isso que eu tô sendo formado em biologia, velho. Tá ligado? O que eu vejo de física é uma parada muito basal. Tipo assim, eu não vejo elétrica no, no curso de biologia, mas elétrica é algo que está previsto no currículo do ensino médio. Eu não vejo nada sobre artes, né? Tipo assim, artes não é cobrada no Enem, beleza. Mas eu não tenho conhecimento nenhum de artes para passar para frente que eu tenha visto no meu curso de biologia. Então, tipo assim, a capacitação do professor é uma parada que não é levada muito a sério, né? E outro motivo que geralmente as pessoas levam para a docência é porque geralmente é o emprego que sobra, tá ligado? É a parada que eu tô fazendo enquanto eu não consigo aquilo que eu quero. É a parada que eu vou começar a trabalhar agora até eu conseguir algo melhor. Ou então é a parada ali que eu tô fazendo porque, sei lá, tá ligado? Eu tinha muito professor, eu tinha uma professora de português que ela queria ser jornalista, não conseguiu, fez letras e foi dar aula, sabe? Eu tenho amigos que começam a dar aula, começaram a dar aula em cursinho, conseguiram pegar algumas aulas como professor terceirizado na rede pública, que estão fazendo isso só para complementar a renda até se formar. E não vão seguir nessa carreira. Até porque não tem pra onde seguir nessa carreira. Tipo, você vai trabalhar, tipo, às vezes um turno, dois turnos. Tem professor que faz 3 turnos para dar aula, para conseguir ter uma renda decente. E, tipo assim, o trabalho de professor não é, tipo, como a maioria dos trabalhos, vamos supor, um peão de fábrica. Não é, tipo, um mecânico. Não é, tipo, uma costureira. Que você vai chegar lá, né? Além do caminho da sua casa até o trabalho, você não vai chegar no trabalho, vai bater seu ponto, vai fazer o seu serviço lá pelas 8 horas, bater o ponto de saída e acabou. Não, você leva o trabalho para casa, tá ligado? Em casa você vai ter que desenvolver a metodologia e o plano de aula da próxima aula. Em casa você vai ter que desenvolver qual que vai ser a próxima avaliação, quais são os trabalhos, corrigir essa parada toda. Teoricamente, na carga horária do professor, tem esse tempo para tu desenvolver isso fora da sala de aula, né? Tipo assim, você tá na função de professor, mas você tá fora da sala de aula para desenvolver esse tipo de coisa. Teoricamente, você tem esse tempo, mas porra, quando você olha uma sala de aula com 40 alunos, será que você realmente tem esse tempo para desenvolver um trabalho bacana que você vai conseguir corrigir de forma meticulosa 40 trabalhos? E não é de uma turma, né? Se você trabalha numa escola um período, às vezes você vai dar aula para 5 turmas diferentes. Se for 2 períodos, 3 períodos, 15, 20 turmas diferentes. Cada uma com 40 alunos, digamos assim. Então, será que esse tempo realmente é o suficiente, visto o dinheiro que você recebe de volta? O salário de professor, obviamente, não está no salário mínimo, né? Tipo assim, ninguém trabalha com o professor recebendo um salário mínimo. Mas comparado com outros empregos que têm a mesma carga horária, né, que entre aspas, exigem o mesmo grau de formação, né? Porque você não precisa ser, hoje em dia, você não precisa ser exatamente formado na área que você está dando aula para dar aquela aula.
Será que a remuneração é justa? E para um professor, tipo, crescer em cargo, ele vai sair de dentro da sala de aula. Um professor que se destaca, ele não fica dando aula. Ele vai para a diretoria, ele vai para a secretaria, ele vai para a supervisão, né? Ele vai fazer outras coisas sem ser atuar dentro da sala de aula. Então, o que sobra dentro da sala de aula é o professor que não se destaca, o professor que tem um desempenho pior, porque os que têm um desempenho bom saem, né? E também, hoje em dia, é tudo muito complicado, porque o professor ele acaba tendo que lidar não somente com as próprias expectativas dele, mas com as expectativas dos alunos, da família dos alunos, mas expectativas da instituição, né? Porque se acontece alguma coisa dentro de sala de aula, o responsável é o professor. Se ele tem algum problema com o aluno, é muito difícil resolver, porque você não pode falar nada, porque senão o pai do aluno acha ruim, tá ligado? Tipo assim, o problema é sempre o professor. Se o aluno reprova, é o professor que não soube dar aula direito, tá ligado? Se o aluno não se comporta na sala de aula, não tem uma medida corretiva, não tem nenhuma forma de disciplina, sabe? Que você pode implicar. E muitas vezes conversar com a família não resolve, e aí o professor está de mãos atadas. E a gente também tem outro problema, que é a questão de reprovação. Reprovar aluno não garante que no ano que vem ele vai ter um desempenho melhor ou ele vai ter uma outra chance de desempenhar melhor, né? Às vezes o aluno ele reprova uma vez, desanima e abandona a escola. Às vezes o aluno reprova uma vez e continua normal, só que ele continua reprovando nas mesmas matérias. Então, tipo assim, o sistema educacional do jeito que ele funciona hoje, ele é falho. Não adianta só empurrar o aluno para frente, mas também não adianta reprovar. Você tem que pegar, tipo, caso a caso e analisar com extrema empatia. Pô, o aluno tem dificuldade com matemática, talvez ele precise de uma abordagem diferente para entender melhor essa matéria. O aluno ele tem dificuldade em geografia, talvez ele precise de uma abordagem diferente, talvez ele precise de mais aulas, talvez ele precise de um professor diferente, ou metodologia diferente, alguma coisa, sabe? E é muito complexo esse tipo de assunto. E são, tipo assim, coisas que acontecem de errado e que vão cair nas costas do professor. Só que o professor está atado. Ele não tem tempo para lidar com cada caso a caso, né? Ele não tem tempo hábil para fazer isso e nem recurso para isso também, né? Então, tipo assim, vendo tudo isso, são coisas que vai me desanimando da carreira de docente. Né? Eu olho para outras carreiras que são possíveis para mim agora, que estou terminando a faculdade, e eu não enxergo mais a carreira docente como uma boa opção. Né? Tipo, eu, como qualquer pessoa, tenho responsabilidades a assumir, eu tenho minhas expectativas e meus sonhos que eu almejo, e a carreira de docente não me proporciona o que eu quero. Né? Antes podia até ser, talvez algum dia eu vire, eu volte a olhar para a carreira de docência, mas até lá eu tenho muita coisa que eu quero fazer antes, sabe? Então, tipo assim, até o meu pensamento, hoje em dia eu olho para a carreira de docência como um ponto de chegada. Eu vou chegar lá, sentar para trabalhar e fazer aquilo o resto da minha vida, porque eu não tenho mais nada que eu queira fazer. Só nesse tipo de situação que eu vou querer ser docente. Porque se eu querer ser docente, todas as outras coisas eu não vou conseguir alcançar, né? Então isso é meio complicado, né? Porque o único benefício que segura o docente, né? Que hoje em dia eu enxergo, que segura o professor dando aula, ou é a incapacidade de conseguir um emprego melhor, ou é então essa visão moral de que ele está fazendo um bem maior, se sacrificando, alguma coisa assim. Né? E tipo assim, pra mim nenhuma dessas justificativas compensa.
E, tipo assim, visto o que vai acontecer nos últimos anos com a reforma no ensino médio, com a mudança de governo, né? A reforma do ensino médio veio no governo Temer, entrou o governo Bolsonaro, que era totalmente a favor dela, e veio o governo Lula, que é um governo de... Né, perdão que eu estou entrando em assunto de política, mas é meio difícil falar do sistema educacional sem falar de política. Veio o governo Lula, que ele é só um apaziguador da luta de classe. E ele fala, tem que ver o que tem de bom na reforma do ensino médio e mudar o que não tá bom. Só que o problema é que não tá nada bom. Né? Tipo assim, nada funciona. Todas as reformas de ensino médio, tanto a... esqueci o nome do documento lá. BNCC. Quando foi, tanto a BNCC, quando ela é formulada, tanto a reforma do ensino médio, quando ela foi formulada, não levou em consideração a opinião de quem atua na área, a opinião de quem estuda a área, né? Então, tipo assim, levou em consideração só achismo de quem tá no poder. Então, tipo assim, foi um projeto totalmente anticientífico. Então, tipo assim, eu não vejo perspectiva de melhora para essa carreira. Eu não vejo motivos para querer seguir essa carreira. A gente, né, tipo, tem artigos desde 2003, eu acho que foi o artigo mais antigo que eu li sobre isso, que falam que a gente vai passar por um período muito drástico na educação, porque os professores que são velhos de casa, eles estão aposentando e não tem professor novo chegando nesse mercado. Então a gente vai passar por um período de escassez muito grande, e quando a gente passar por esse período de escassez, talvez apareça novas pessoas para participar desse corpo docente, só que talvez essas pessoas não sejam qualificadas, né? Você não tem essa primazia de dar preferência a quem fez algum tipo de licenciatura, quem fez algum tipo de pedagogia para dar aula. As pessoas têm essa visão que qualquer um pode dar aula. E tipo assim, e essa visão ela só precariza a classe, né? Ela só contribui para aquele imaginário popular de que o professor é incompetente ou que o professor ele é um incapaz e que a educação é só aquela parada conteudista onde vou enfileirar os alunos nas carteiras na sala de aula, o professor vai entregar um livro para eles lerem, eles vão ler e vão chegar em casa e vão replicar aquilo. E tipo assim, e as coisas não funcionam dessa forma, né? Tipo assim, o ensino não funciona dessa forma. Nós temos mais de 200 anos de estudos em pedagogia e não é novidade de que o processo de ensino-aprendizado não funciona dessa forma. Só que, infelizmente, isso nunca é levado em consideração nas políticas educacionais, né? As pessoas veem só o problema de que nós temos tão poucos professores, então nós temos que abrir a possibilidade de outras pessoas exercerem essa função. Mas deixam a quantidade, eles buscam a quantidade em detrimento da qualidade. E aí a gente vive ano após ano um cenário cada vez maior de precarização do sistema educacional público, né? E aí, tipo assim, voltando para a política, é aquele negócio, enquanto o público está sendo depredado, aquele pensamento neoliberal volta a pairar na cabeça das pessoas, que é tipo, o público não funciona, tem que privatizar, né? Tipo assim, o público é ruim, demora, não funciona, não entrega resultado, tem que privatizar. É a mesma coisa que aconteceu com o SUS. Todo mundo tinha no imaginário popular de que a fila do SUS demora, tem que privatizar para resolver. Aí, né, quase que eu mando um graças a Deus teve a pandemia, minha Nossa Senhora. Só que aí, tipo assim, a gente teve a pandemia e a pandemia nos revelou, velho, que, tipo assim, num cenário onde a gente tem que dar mais atenção para a causa humana, além dos lucros, o recurso público prevaleceu em cima da privatização, né? Porque os hospitais privados, eles não deram conta, não por questão de falta de estrutura de lidar
né, com a situação da pandemia, mas também porque eles estavam querendo lucro. Botavam pessoas para fora das UTIs para colocar novas no lugar, porque eles sabiam que quem estava na UTI estava só prolongando o sofrimento. Então, tipo assim, já que essa pessoa vai morrer, joga ela fora, coloca outra pessoa que vai continuar pagando aqui. Né? Tipo assim, os Correios é a mesma coisa, querem privatizar os Correios porque fala que demora para entregar, porque entrega produto quebrado. Só que aí, que transportadora privada entrega o produto em Manaus? Entrega o produto em Piraporinha do Norte, no Acre, sabe? Onde às vezes não tem estrada asfaltada para chegar, tá ligado? Onde entrega num distrito de Diamante Negro, um lugar que fica, tipo assim, sei lá, entre dois vales e um rio pra você chegar lá. Só o Correio faz isso. Só que aí isso não importa, né? Porque o público não funciona. Então, tipo assim, é difícil olhar, né, olhando o histórico de todos os serviços públicos que a gente tem, olhando o histórico da imagem que a gente tem do professor, olhando tudo que já tem acontecido, eu não me vejo otimista em relação ao futuro para seguir a carreira de docente. Espero que melhore, né? Se melhorar, obviamente, eu vou ver isso como uma oportunidade excelente. Eu quero atuar como professor. Eu já dei aula tanto particular quanto para turma, e foram experiências excelentes. Mas, infelizmente, fazer algo gratificante não garante que eu vou ter uma vida estável para frente, sabe? Tipo, não garante que eu vou ter o crescimento que eu quero. Então é isso.